Prepare-se. A partir de agora, você vai entrar em uma das partes mais intensas e emocionantes do livro de Gênesis. Aqui, a história da fé ganha novos rostos e novos caminhos. Deus cumpre suas promessas, prova corações e conduz famílias inteiras por meio de escolhas, erros e recomeços. Veremos o fim da jornada de Abraão, o nascimento de uma nova geração através de Isaque e Rebeca, e o início da história de Jacó, um homem que lutou não apenas contra o destino, mas com o próprio Deus. Entre bênçãos e enganos, sonhos e alianças, Gênesis revela que o plano divino segue firme, mesmo quando a humanidade vacila. Porque o Deus que chamou Abraão continua guiando os passos de seus descendentes, moldando-os para se tornarem o povo da promessa. Então respire fundo e abra o coração, porque agora você vai ouvir e entender o livro de Gênesis como nunca antes. Capítulo 24. O encontro de Isaque e Rebeca. Abraão já estava velho, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Certo dia, chamou o servo mais antigo de sua casa, aquele que administrava todos os seus bens, e disse com firmeza: Ponha a mão por baixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que não escolherá para o meu filho Isaque nenhuma mulher das filhas dos cananeus, entre os quais moro. Vá à minha terra, entre os meus parentes, e traga de lá uma esposa para ele. Antes de continuar, observe este detalhe. Naquele tempo, colocar a mão por baixo da coxa era uma forma solene de juramento. Esse gesto simbolizava que a promessa estava sendo feita diante de Deus e ligada à descendência, uma aliança que envolvia não apenas o presente, mas o futuro da família. Era uma maneira de dizer: o que juro aqui compromete a minha vida e os meus descendentes. Agora voltando à história. Então o servo perguntou: E se a moça não quiser vir comigo? Devo levar seu filho de volta à terra de onde o Senhor veio? Mas Abraão respondeu com convicção: De jeito nenhum. O Senhor, o Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra dos meus parentes, prometeu que daria esta terra aos meus descendentes. Ele enviará o seu anjo diante de você e fará com que encontre a mulher certa para o meu filho. Mas se ela não quiser vir, você estará livre do juramento. Apenas não leve o meu filho para lá. Então o servo colocou a mão por baixo da coxa de Abraão e jurou que faria o que ele havia pedido. Depois, preparou 10 camelos, levando presentes valiosos, e partiu em direção à cidade de Naor, na Mesopotâmia. Quando chegou, fez os camelos se ajoelharem perto do poço de água fora da cidade. Era o entardecer, a hora em que as moças vinham buscar água. Ali, ele orou: Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, faze que tudo corra bem hoje. Mostra tua bondade para com o meu senhor. Estou junto a este poço e as moças da cidade estão vindo buscar água. Vou dizer a uma delas: Por favor, abaixe seu pote para que eu beba um pouco. Se ela responder: Beba e também darei água aos seus camelos, saberei que é ela quem escolheste para Isaque. Enquanto ele ainda orava em silêncio, Rebeca veio, trazendo o seu pote no ombro. Era filha de Betuel, neta de Naor, irmão de Abraão. Ela era muito bonita e ainda virgem. Desceu ao poço, encheu o pote e subiu. O servo correu ao seu encontro e disse: Por favor, deixe-me beber um pouco de água do seu pote. Ela respondeu: Beba, meu senhor. E rapidamente abaixou o pote para que ele bebesse. Quando terminou, acrescentou: Vou tirar água também para os seus camelos, até que fiquem satisfeitos. E sem demora, correu várias vezes ao poço, enchendo o bebedouro. Enquanto isso, o servo observava em silêncio, querendo saber se o Senhor havia feito sua jornada prosperar. Quando os camelos acabaram de beber, ele tirou uma argola de ouro e 2 pulseiras pesadas e perguntou: Por favor, diga-me de quem você é filha. Há lugar na casa de seu pai para passarmos a noite? Ela respondeu:
Sou filha de Betuel, filho de Milca e de Naor. Temos lugar para dormir e alimento para os camelos. Ao ouvir isso, o homem se ajoelhou e adorou o Senhor, dizendo: Bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não deixou de ser bondoso e fiel. Ele me guiou diretamente à casa dos parentes do meu senhor. Rebeca correu para casa e contou o que havia acontecido. Seu irmão Labão, vendo as joias e ouvindo as palavras da irmã, foi ao encontro do homem e disse: Venha, abençoado do Senhor. Já preparei o lugar e o espaço para os camelos. O servo entrou na casa e Labão cuidou dos animais e lhes deu alimento. Trouxeram comida para o visitante, mas ele disse: Não comerei antes de contar o motivo da minha viagem. Labão respondeu: Então, fale. O servo contou tudo, sobre Abraão, suas riquezas, o nascimento milagroso de Isaque e a missão que recebera para encontrar uma esposa entre os parentes do seu senhor. Repetiu a oração feita junto ao poço e relatou como tudo aconteceu exatamente como pedira. E quando percebi que Rebeca era filha do irmão do meu senhor, coloquei nela a argola e as pulseiras. Louvei o Senhor, que me guiou ao caminho certo para encontrar a esposa do filho do meu patrão. Agora, digam-me se aceitarão esse propósito, para que eu saiba o que fazer. Labão e Betuel responderam: Isso vem do Senhor. Não podemos dizer nada, nem a favor nem contra. Rebeca está aqui. Leve-a para ser a esposa do filho de seu senhor, como o Senhor já determinou. O servo se curvou novamente e adorou a Deus. Em seguida, entregou presentes de seva, ouro e roupas a Rebeca e também deu presentes à mãe dela e ao irmão dela. Naquela noite, todos comeram e descansaram. Na manhã, o servo pediu: Deixem-me voltar ao meu senhor. Mas a família pediu: Que Rebeca fique conosco por alguns dias, talvez 10. Ele respondeu: Não me detenham, o Senhor fez minha viagem prosperar, deixe-me ir. Chamaram Rebeca e perguntaram: Você quer ver com esse homem? Ela respondeu: Quero. Então se despediram dela, abençoando-a com estas palavras: Que você, nossa irmã, seja mãe de milhares, que os seus descendentes conquistem as cidades dos seus inimigos. Rebeca partiu com sua babá e os servos de Abraão. Enquanto viajavam no deserto, Isaque caminhava sozinho pelos campos, perto do poço chamado Daquele que vive e me vê. Era fim de tarde. Ele levantou os olhos e viu os camelos chegando. Rebeca também olhou, e ao avistar Isaque, desceu do camelo. Perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem ao nosso encontro? Ele respondeu: É o meu senhor. Então ela cobriu o rosto com o véu. O servo contou a Isaque tudo o que havia acontecido. E Isaque levou Rebeca para a tenda onde sua mãe, Sara, havia morado. Ela se tornou sua esposa. Isaque a amou e foi consolado depois da morte da mãe. Note o que isso representa. Rebeca não foi escolhida a acaso. Tudo naquele encontro, a oração do servo, o gesto da moça, a resposta imediata de Deus, revela a fidelidade divina em conduzir os caminhos daqueles que confiam. Deus não apenas uniu duas pessoas, Ele mostrou que sua promessa a Abraão seguia viva, ativa e guiada por sua mão invisível. E assim, nasceu uma das uniões mais simbólicas das Escrituras, a do homem da promessa e a mulher escolhida pela providência. Capítulo 25. Esaú e Jacó. O valor da promessa. Abraão tomou outra esposa, chamada Quetura. Ela lhe deu vários filhos: Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Os descendentes se multiplicaram. Jocsã gerou Seba e Dedã, e dos filhos de Dedã vieram os assureus, letuseus e leumeus. Os filhos de Midian foram Efa, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses eram descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo o que possuía para Isaque, o filho da promessa, mas também deu presentes aos filhos das suas concubinas,
e os enviou para o Oriente, para viverem longe de Isaque. Abraão viveu 175 anos. Morreu em boa velhice, cheio de dias e de bênçãos, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manre, no campo de Efron, o Eteu, o mesmo campo que Abraão havia comprado. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua esposa. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, que passou a morar perto do poço chamado Daquele que Vive e Me Vê. Ismael, filho de Abraão e de Agar, a serva egípcia, teve 12 filhos, que se tornaram líderes de suas próprias tribos. E seus nomes foram Nebaiote, o mais velho, Quedar, Abdel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Hadade, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Ismael viveu 137 anos e morreu sendo reunido também aos seus antepassados. Seus descendentes se estabeleceram entre Avilá e Sur, ao leste do Egito, e viveram separados dos outros filhos de Abraão. Agora começa a história de Isaque, filho de Abraão. Isaque tinha 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Betuel e irmã de Labão, da Mesopotâmia. Mas Rebeca não podia ter filhos. Então Isaque orou ao Senhor por ela, e o Senhor ouviu sua oração. Rebeca ficou grávida. Entretanto, havia algo estranho. Dentro dela, os 2 filhos lutavam. Assustada, ela perguntou: "Por que está me acontecendo uma coisa dessas?" E foi buscar ao Senhor uma resposta. O Senhor lhe disse: "No seu ventre há 2 nações, e delas nascerão 2 povos inimigos. Um será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo." Note o que isso representa. Desde o ventre, Deus já estava mostrando que sua escolha não segue as ordens humanas. Ele não escolhe pelo nascimento, pela força ou pela aparência, mas pela sua vontade soberana. O propósito de Deus estava se cumprindo, mesmo antes dos meninos nascerem. Agora, voltando à história. Quando chegou o tempo do parto, nasceram 2 meninos. O primeiro era ruivo e coberto de pelos como um manto de pele. Deram-lhe o nome de Esaú. O segundo veio logo em seguida, segurando o calcanhar do irmão, e por isso o chamaram Jacó, que significa aquele que agarra, ou aquele que toma o lugar. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz aos gêmeos. Os meninos cresceram. Esaú se tornou um caçador habilidoso, um homem do campo. Jacó, por outro lado, era tranquilo e preferia permanecer entre as tendas. Isaque amava Esaú porque gostava da carne dos animais que ele caçava, mas Rebeca amava Jacó. Um dia, Jacó estava preparando um ensopado e Esaú chegou do campo exausto e faminto. Ele disse: "Estou morrendo de fome, me dê um pouco dessa comida vermelha." Por causa disso, Esaú recebeu o apelido de Edom, que significa vermelho. Jacó respondeu: "Eu te darei, mas me venda primeiro os teus direitos de filho mais velho." Esaú retrucou: "Estou quase morrendo. Que valor tem para mim esses direitos?" Jacó insistiu: "Então, jure primeiro." Esaú jurou, entregando ao irmão o direito de primogenitura. Jacó lhe deu pão e o ensopado. Esaú comeu, bebeu, levantou-se e foi embora. Veja que Esaú desprezou algo que tinha valor eterno em troca de um prazer momentâneo. A fome o cegou para a importância da bênção que possuía. E muitas vezes o ser humano faz o mesmo, trocando o que é sagrado por aquilo que é imediato. E assim terminou o dia em que Esaú vendeu sua herança por um prato de comida. Um dia simples, mas que mudaria o rumo de toda uma geração. Capítulo 26. Isaque e os poços da promessa. Naquela região, houve uma época de grande fome, assim como havia acontecido antes, nos dias de Abraão. Por isso, Isaque partiu para a cidade de Gerar,
onde morava Abimeleque, o rei dos filisteus. Ali, o Senhor apareceu a Isaque e disse: Não vá para o Egito. Fique na terra que eu lhe mostrar. Permaneça aqui por enquanto, e eu estarei com você, e o abençoarei. Darei a seus descendentes todas estas terras, e cumprirei o juramento que fiz ao seu pai Abraão. Farei com que seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e por meio deles abençoarei todas as nações do mundo. Tudo isso porque Abraão me obedeceu e guardou as minhas leis e mandamentos. Assim, Isaque ficou morando em Gerar. Mas, quando os homens daquele lugar perguntaram sobre Rebeca, ele disse que ela era sua irmã. Rebeca era muito bonita, e Isaque teve medo de contar a verdade. Temia que os homens do lugar o matassem para ficar com ela. Depois de algum tempo, Abimeleque, o rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu Isaque acariciando Rebeca. Então mandou chamá-lo e disse: Ela é a sua mulher, não é? Por que disse que era sua irmã? Isaque respondeu: Tive medo. Pensei que me matariam por causa dela. Abimeleque disse: O que você nos fez? Um de nós poderia ter se deitado com ela e você teria trazido culpa sobre nós? Então o rei ordenou ao povo: Quem tocar neste homem ou em sua mulher será condenado à morte. Naquele mesmo ano, Isaque semeou na terra e colheu 100 vezes mais do que havia plantado. O Senhor o abençoou poderosamente. Ele prosperou, acumulou rebanhos, gado e muitos empregados até se tornar muito rico. Mas os filisteus ficaram com inveja. Começaram a entupir com terra todos os poços que os servos de Abraão haviam cavado em vida. Até que um dia, Abimeleque disse a Isaque: Vá embora da nossa terra, pois você se tornou muito mais poderoso do que nós. Isaque saiu dali e foi morar no vale de Gerar. Lá, reabriu os poços que haviam sido cavados no tempo de seu pai e que os filisteus haviam tapado. Deu-lhes novamente os mesmos nomes que Abraão havia dado. Certo dia, os empregados de Isaque encontraram uma fonte de água no vale. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso, Isaque chamou aquele poço de discussão. Os servos cavaram outro poço e novamente houve briga. Isaque deu-lhe o nome de inimizade. Então ele se afastou dali e abriu outro poço. Dessa vez não houve contenda. Por isso chamou de lugar espaçoso, dizendo: Agora o Senhor nos deu espaço nesta terra e aqui prosperaremos. Veja o que esse detalhe revela. Mesmo sendo herdeiro da promessa, Isaque não impôs sua força. Ele recuava quando havia conflito e cavava novamente em outro lugar. Em vez de lutar por reconhecimento, ele esperava pela provisão de Deus. E é exatamente assim que a bênção se manifesta. Não pela disputa, mas pela fidelidade. Agora, voltando ao texto. De lá, Isaque foi para Berseba. Naquela noite, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Não tenha medo, pois estou com você. Abençoarei você e multiplicarei seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu um altar e adorou o Senhor. Armou sua tenda naquele lugar e seus servos cavaram mais um poço. Mais tarde, Abimeleque veio de Gerar para falar com Isaque, acompanhado de Alzate, seu conselheiro, e Ficol, comandante do exército. Isaque perguntou: Por que vieram até mim se me odiavam e me expulsaram da sua terra? Eles responderam: Agora sabemos que o Senhor está com você. Queremos fazer um acordo de paz entre nós. Prometa que não nos fará mal, assim como nós também não lhe fizemos nenhum. Deixamos você partir em paz e está claro que o Senhor tem abençoado. Então Isaque preparou um banquete e todos comeram e beberam juntos. Na manhã seguinte, eles se levantaram cedo, trocaram juramentos e firmaram a aliança. Depois, Isaque se despediu deles e eles partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaque trouxeram boas notícias. Hemos encontrado água. Ele deu ao poço o nome de Seba. E por isso, até hoje o nome daquele lugar é Berseba, poço do juramento. Quando Esaú tinha 40 anos, casou-se com Judite e Basemate,
2 mulheres heteias. Esses casamentos trouxeram grande amargura a Isaque e Rebeca. Perceba o que Deus está mostrando aqui. Em meio à fome, à rejeição e aos conflitos, o Senhor reafirmou sua promessa. Onde os outros viam escassez, Isaque via provisão. Onde havia briga, ele encontrava paz. E em cada poço aberto, Deus mostrava: a bênção não está no lugar, mas na presença dele, com quem confia. Capítulo 27. A bênção roubada. Isaque já estava idoso e havia ficado cego. Chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse: Meu filho. Estou aqui, pai, respondeu ele. Isaque disse: Veja, estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue o seu arco e as flechas, vá ao campo, casse um animal, prepare uma comida saborosa como eu gosto e traga para mim. Depois que eu comer, darei a você a minha bênção antes de morrer. Rebeca escutou quando Isaque falou com Esaú. Assim que ele saiu para caçar, ela chamou Jacó e disse: Ouvi seu pai dizer a Esaú: Traga a caça, prepare uma comida que eu gosto e eu lhe darei a bênção na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça-me e faça o que vou dizer. Vá até o rebanho, traga 2 bons cabritos e eu prepararei uma comida saborosa como seu pai aprecia. Você levará o prato para ele comer, e então ele o abençoará antes de morrer. Jacó respondeu: Meu irmão é peludo e eu não. Se meu pai me apalpar e perceber, pensará que estou enganando, e em vez de bênção receberei maldição. Rebeca disse: Que a maldição caia sobre mim, meu filho. Faça o que eu disse e traga os cabritos. Jacó trouxe, e Rebeca preparou a comida como Isaque gostava. Ela pegou a melhor roupa de Esaú que estava em casa e vestiu Jacó. Com a pele dos cabritos, cobriu as mãos e o pescoço de Jacó, onde ele não tinha pelos. Pôs nas mãos do filho a comida e o pão que havia preparado. Jacó entrou onde o pai estava e disse: Pai, estou aqui. Quem é você, meu filho? Perguntou Isaque. Eu sou Esaú, seu primogênito, disse Jacó. Fiz o que o Senhor pediu. Levante-se, por favor. Sente-se, coma da minha caça e depois me abençoe. Isaque perguntou: Como conseguiu achar a caça tão depressa, meu filho? Jacó respondeu: O Senhor, seu Deus, me ajudou. Então Isaque disse: Chegue mais perto para que eu apalpe, meu filho, e eu saiba se você é Esaú mesmo. Jacó se aproximou, e Isaque o apalpou. A voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú? Ele não o reconheceu, porque as mãos estavam peludas como as de Esaú. E abençoou Jacó. Ainda perguntou: Você é mesmo meu filho Esaú? Sou sim, respondeu Jacó. Isaque disse: Traga a comida para que eu coma da caça do meu filho e o abençoe. Jacó serviu a comida e trouxe vinho. E Isaque comeu e bebeu. Então disse: Venha cá, meu filho, e dê-me um beijo. Jacó se aproximou e o beijou. Quando Isaque sentiu o cheiro da roupa, abençoou-o e disse: Ah, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe dê o orvalho do céu e que a terra produza para você fartura, trigo e vinho. Que povos os sirvam e nações se curvem diante de você. Seja senhor de seus irmãos e que os filhos de sua mãe se inclinem diante de você. Maldito quem o amaldiçoar e bendito quem o abençoar. Antes de continuar, observe este detalhe. A bênção pronunciada por Isaque é mais que um desejo de pai. É uma palavra de aliança que define caminhos. Mesmo com falhas humanas, Deus conduz a história segundo seu propósito, e a bênção, uma vez declarada, carrega peso e destino. Agora voltando à história. Assim que Isaque terminou de abençoar, Jacó saiu. Pouco depois, Esaú chegou da caçada. Preparou um prato e levou ao pai. Levante-se, meu pai,
coma da minha caça e abençoe-me. Isaque perguntou: Quem é você? Sou Esaú, seu filho mais velho. Então Isaque tremeu profundamente e disse: Quem foi então que caçou e trouxe para mim? Eu comi antes que você chegasse e abençoei aquele homem, e ele será abençoado? Ao ouvir, Esaú soltou um grito amargo: Meu pai, abençoe também a mim? Isaque respondeu: Seu irmão veio com engano e tomou a bênção que seria sua? Esaú disse: Não é à toma que se chama Jacó. Já é a segunda vez que me engana. Primeiro tomou meu direito de primogenitura, e agora a minha bênção. Meu pai, o Senhor não guardou nenhuma bênção para mim? E ele chorou alto. Então Isaque disse a Esaú: Você viverá longe das terras férteis e do orvalho do céu. Viverá pela espada e servirá ao seu irmão. Mas quando você se revoltar, quebrará o jugo dele do seu pescoço. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção que o pai lhe dera. Pensou consigo: Meu pai em breve morrerá. Quando terminar o luto, matarei meu irmão. Rebeca soube do plano e chamou Jacó. Ouça, seu irmão quer vingar-se e matá-lo. Vá depressa para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fique lá por algum tempo até que a raiva dele passe e esqueça o que você fez. Então, mandarei buscá-lo. Não quero perder vocês dois no mesmo dia. Depois, Rebeca falou com Isaque: Estou cansada por causa das mulheres heteias com quem Esaú se casou. Se Jacó também tomar uma dessas mulheres, será melhor que eu morra. Capítulo 28. A escada de Jacó. Isaque chamou Jacó e o abençoou, dizendo: Meu filho, não se case com nenhuma moça daqui da terra de Canaã. Prepare-se e vá para a Mesopotâmia. Fique na casa do seu avô Betuel e escolha uma esposa entre as filhas do seu tio Labão. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e lhe dê muitos descendentes, para que de você surjam muitas nações. Que ele lhe conceda a bênção dada a Abraão, para que você e seus descendentes tomem posse desta terra onde hoje vive como estrangeiro, a terra que Deus prometeu a Abraão. Assim, Jacó partiu em direção à Mesopotâmia, para a casa de Labão, filho de Betuel, irmão de Rebeca, a mãe de Esaú e Jacó. Esaú soube que Isaque havia abençoado Jacó e o enviara para longe, com a recomendação de não se casar com nenhuma mulher cananeia. Ao perceber que seus pais não se agradavam dessas mulheres, Esaú foi até a casa de Ismael, filho de Abraão, e tomou como esposa Malate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Enquanto isso, Jacó saiu de Berseba a caminho de Harã. Ao entardecer, chegou a um lugar deserto e sagrado e resolveu passar a noite ali. Pegou uma pedra, colocou-a como travesseiro e deitou-se para dormir. Durante o sono, teve um sonho. Ele viu uma escada apoiada na terra, cujo topo tocava o céu. E anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor estava ali, ao seu lado, e lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, seu avô, e o Deus de Isaque, seu pai. Darei a você e aos seus descendentes esta terra onde está deitado. Eles serão tão numerosos quanto o pó da terra, e se espalharão para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. E por meio de você e da sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Eu estarei com você, guardarei o seu caminho onde quer que for, e o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei, até cumprir tudo o que lhe prometi. Jacó acordou assustado e disse: De fato o Senhor está neste lugar, e eu não sabia disso. Cheio de temor, exclamou: Este lugar é terrível. Aqui é a casa de Deus, aqui é a porta do céu. Então levantou-se bem cedo, pegou a pedra que servira de travesseiro, colocou-a de pé como um pilar e derramou azeite sobre ela, consagrando aquele lugar ao Senhor. A cidade antes se chamava Luz, mas Jacó lhe deu um novo nome, Betel, que significa Casa de Deus. Ali, Jacó fez uma promessa ao Senhor: Se fores comigo e me guardares nesta viagem que estou fazendo,
se me deres pão para comer e roupa para vestir, e se eu voltar em paz à casa do meu pai, então tu, ó Senhor, serás o meu Deus. Esta pedra que erigi será a tua casa, ó Deus, e de tudo quanto me deres, eu te darei a 10ª parte. Perceba o que Deus está mostrando aqui. Jacó ainda não era o homem transformado que viria a ser. Estava fugindo, inseguro, com medo. Mas foi justamente ali, no deserto e na solidão, que Deus se revelou de forma mais próxima e pessoal. A escada entre o céu e a terra mostrava que não existe distância intransponível entre Deus e o homem. Mesmo quando fugimos, ele desce até nós. Agora, voltando à história. Naquela noite, em Betel, Jacó compreendeu que o Deus dos seus pais também seria o seu Deus. E ali, no silêncio do deserto, nascia uma nova aliança, não herdada, mas vivida. Capítulo 29. Jacó, Raquel e o preço do amor. Jacó continuou a sua viagem e chegou à terra do Oriente. De repente, viu no campo um poço, e ao redor dele 3 rebanhos de ovelhas e cabras. A água para os animais era tirada daquele poço, que era coberto com uma grande pedra. Os pastores explicaram que só quando todos se reuniam é que removiam a pedra, davam de beber aos animais e depois a colocavam de volta no lugar. Jacó perguntou: "De onde são vocês, meus amigos?" "Somos de Harã", responderam. "Vocês conhecem o Labão, filho de Naor?" "Sim, conhecemos", disseram. Jacó perguntou: "Ele vai bem?" E eles responderam: "Vai sim. Olhe, Raquel, a filha dele, está vindo aí com o rebanho." Jacó disse: "Ainda é cedo demais para recolher as ovelhas? Por que não lhes dão água e as levam de volta para pastar?" Mas os pastores responderam: "Não podemos. Temos de esperar até que todos cheguem e a pedra seja removida do poço." Enquanto ainda falavam, Raquel se aproximou, conduzindo as ovelhas do pai. Ela era pastora. Assim que Jacó a viu, foi até o poço, removeu sozinho a pedra e deu de beber aos animais do seu tio Labão. Emocionado, beijou Raquel e começou a chorar. Disse a ela: "Sou parente de seu pai, sou filho de Rebeca." Raquel correu para contar tudo a Labão. Quando Labão ouviu as notícias sobre o sobrinho, correu ao encontro dele, abraçou-o, beijou-o e o levou para casa. Jacó contou tudo o que havia acontecido, e Labão disse: "Sim, você é do meu sangue, é da minha própria carne." Algum tempo depois, Labão disse a Jacó: "Não é certo você trabalhar de graça só porque é meu parente. Diga-me quanto quer ganhar." Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Leia e a mais nova, Raquel. Leia tinha olhos meigos, mas Raquel era formosa e de belo semblante. Jacó se apaixonou por Raquel e respondeu: "Trabalharei 7 anos para o Senhor se puder me casar com ela." Labão disse: "Prefiro dá-la a você do que a um estranho. Fique comigo." Jacó trabalhou 7 anos para poder ter Raquel, mas o amor que sentia era tão grande que esses anos lhe pareceram poucos dias. Quando o tempo combinado passou, Jacó disse a Labão: "Dê-me a minha mulher, o prazo terminou e quero casar com ela." Labão organizou uma grande festa e convidou todos do lugar. Mas, à noite, enganou Jacó. Levou Leia e a entregou a ele. Jacó dormiu com ela sem perceber a troca. Ao amanhecer, viu que era Leia. Foi falar com Labão e reclamou: "O que foi que o senhor me fez? Trabalhei por Raquel e o senhor me enganou?" Labão respondeu: "Aqui não é costume casar a filha mais nova antes da mais velha. Espere terminar a semana de festas e então lhe darei também Raquel se prometer trabalhar mais 7 anos." Jacó concordou. Ao fim da semana de celebração, recebeu Raquel como esposa. Labão também deu a ela uma serva, Bila, para acompanhá-la. Jacó amava Raquel muito mais do que Leia e permaneceu trabalhando para Labão mais 7 anos. Mas o Senhor viu que Leia era desprezada e permitiu que ela tivesse filhos, enquanto Raquel continuava estéril. Leia engravidou e deu à luz um filho,
a quem chamou de Ruben, dizendo: O Senhor viu a minha aflição e agora meu marido vai me amar. Depois teve outro filho e disse: O Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais este. E o chamou de Simeão. Em seguida, teve um terceiro e disse: Agora meu marido ficará mais unido a mim, porque já lhe dei 3 filhos. E o chamou de Levi. Por fim, Leia engravidou mais uma vez e deu à luz um 4º filho. Então declarou: Desta vez louvarei o Senhor. E deu-lhe o nome de Judá. Depois disso, por algum tempo, não teve mais filhos. Note o que isso representa. Enquanto Jacó buscava amor e realização em Raquel, Deus já estava escrevendo uma história maior, uma história de redenção. Daquela mulher rejeitada, Leia, nasceria Judá, e de sua linhagem viria o Messias. Deus transforma a rejeição em propósito e dor em promessa. Agora voltando à história. Jacó ainda não sabia, mas aquele amor, aquele engano e aquele lar dividido fariam parte do plano divino que moldaria o povo de Israel, o povo da aliança. Capítulo 30. As disputas de Jacó. Quando Raquel percebeu que não podia ter filhos, ficou cheia de inveja de sua irmã Leia. E disse a Jacó: Dê-me filhos, senão eu morro. Jacó respondeu com tristeza e irritação: Você está pensando que sou Deus? É Ele quem não permite que você tenha filhos. Então Raquel disse: Aqui está minha serva Bila. Tenha filhos com ela, e os filhos que ela tiver serão como meus. Assim, Raquel entregou Bila a Jacó como concubina, e ele teve relações com ela. Bila engravidou e deu a Jacó um filho. Raquel disse: Deus foi justo comigo, ouviu minha oração e me deu um filho. E o chamou de Dan. Mais tarde, Bila engravidou outra vez e deu a Jacó outro filho. Raquel disse: Lutei muito contra minha irmã e venci. E o chamou de Naftali. Quando Leia percebeu que não podia mais ter filhos, entregou sua serva Zilpa a Jacó como concubina. Zilpa deu a Jacó um filho, e Leia disse: Que sorte! E o chamou de Gade. Depois, Zilpa deu outro filho a Jacó, e Leia disse: Como sou feliz! Agora as mulheres dirão que sou feliz. E deu a ele o nome de Azer. Perceba o que está acontecendo aqui. As esposas de Jacó competiam entre si, tentando vencer uma a outra em filhos e afeto. Mas Deus não age por competição, Ele age por compaixão. Mesmo em meio à disputa, o Senhor estava construindo, passo a passo, a nação de Israel. Agora, voltando à história. Um dia, durante a colheita do trigo, Ruben, o filho mais velho de Leia, encontrou umas mandrágoras no campo e as levou para a mãe. Raquel pediu: Por favor, me dê algumas das mandrágoras que o seu filho trouxe. Leia respondeu: Já não basta ter tomado o meu marido? Agora quer tomar também as mandrágoras do meu filho? Raquel disse: Vamos fazer uma troca. Você me dá as mandrágoras e eu deixo que você durma com Jacó esta noite. Quando Jacó chegou do campo à tarde, Leia foi ao seu encontro e disse: Esta noite você vai dormir comigo. Paguei por isso com as mandrágoras que meu filho achou. E naquela noite, Jacó dormiu com Leia. Deus ouviu a oração de Leia e ela engravidou, novamente dando a Jacó um 5º filho. Ela disse: Deus me recompensou por ter entregue minha serva ao meu marido. E o chamou de Issacar. Depois engravidou outra vez e teve um 6º filho, dizendo: Deus me deu um bom presente, agora o meu marido vai ficar comigo, pois já lhe dei 6 filhos. E o chamou de Zebulão. Mais tarde, Leia teve uma filha e a chamou de Dina. Então Deus lembrou-se de Raquel, ouviu sua oração e permitiu que ela engravidasse. Ela deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a vergonha. Que o Senhor me dê ainda outro filho. E o chamou de José. Depois que José nasceu, Jacó disse a Labão:
Deixe-me voltar para minha terra. Dê-me minhas esposas e meus filhos pelos quais trabalhei e eu irei embora. O Senhor sabe quanto o tenho servido. Labão respondeu: Fique comigo. Descobri que o Senhor me tem abençoado por sua causa. Diga quanto quer receber, e eu pagarei. Jacó disse: O Senhor sabe como cuidei de seus rebanhos e como eles prosperaram. Antes de eu chegar, o Senhor tinha pouco. Agora tem muito. Mas está na hora de eu cuidar da minha própria casa. Então, diga quanto quer que eu lhe pague, insistiu Labão. Jacó respondeu: Não quero salário. Deixe que eu passe hoje pelo rebanho e separe todos os carneiros pretos e os cabritos malhados e com manchas. Esses serão o meu pagamento. No futuro, será fácil verificar se fui honesto. Se houver no meu rebanho animais que não sejam pretos ou manchados, o Senhor saberá que eu roubei. Labão disse: Está bem, aceito sua proposta. Mas naquele mesmo dia, ele separou para si todos os cabritos manchados e os carneiros pretos e os entregou a seus filhos, afastando-os 3 dias de viagem de Jacó. E Jacó ficou cuidando dos outros rebanhos. Então, ele pegou galhos verdes de choupol, amendoenha e plátano, e descascou partes deles, deixando listas brancas. Colocou esses galhos nos bebedouros onde os animais iam beber e cruzar, e quando cruzavam diante dos galhos, os filhotes nasciam malhados, listados e manchados. Jacó separava os animais, fazendo com que olhassem para os listados e pretos, e assim foi formando o seu próprio rebanho. Quando os animais fortes cruzavam, ele colocava os galhos. Quando os fracos cruzavam, ele não colocava nada. Assim, os animais fracos ficavam para Labão, e os fortes para Jacó. Desse modo, Jacó enriqueceu muito. Tornou-se dono de grandes rebanhos, servos, servas, camelos e jumentos. Veja o que isso revela. Mesmo cercado por enganos e rivalidades, Jacó prosperava, não por causa de sua esperteza, mas porque Deus o acompanhava. O Senhor estava cumprindo a promessa feita em Betel: Eu estarei com você, e o abençoarei onde quer que for. A bênção de Deus não depende das circunstâncias, mas da fidelidade de quem confia nele. Capítulo 31. O tratado em Gileade. Jacó soube que os filhos de Labão diziam: Jacó está tirando tudo o que é do nosso pai. Às custas dele ficou rico. Ele também percebeu que o rosto de Labão já não era amistoso como antes. Então o Senhor disse a Jacó: Volte para a terra dos seus pais, para os seus parentes. Eu estarei com você. Jacó chamou Raquel e Leia ao campo, onde estavam os rebanhos, e lhes disse: Tenho visto que o pai de vocês não é mais o mesmo comigo, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês sabem que servi com todas as forças. Porém, o pai de vocês me enganou e mudou meu salário muitas vezes. Mas Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Quando ele dizia: Os manchados serão o seu salário, as fêmeas davam crias manchadas. Quando dizia: Os listados serão o seu salário, as crias saíam listadas. Assim, Deus tirou os rebanhos do pai de vocês e os entregou a mim. No tempo do cruzamento, tive um sonho. Vi bodes listados, malhados e manchados cobrindo as fêmeas. O anjo do Deus me chamou: Jacó. E eu respondi: Aqui estou. Ele disse: Veja, todos os bodes são listados, malhados e manchados. Eu tenho visto o que Labão faz com você. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu a pedra e me fez um voto. Agora, levante-se, saia desta terra e volte para a terra do seu nascimento. Raquel e Leia responderam: Não temos parte de herança na casa de nosso pai. Ele nos trata como estrangeiras, vendeu-nos e consumiu o preço. Toda a riqueza que Deus tirou dele pertence a nós e a nossos filhos. Faça tudo o que Deus lhe disse. Jacó se preparou para voltar a Canaã, onde morava Isaque, seu pai. Fez seus filhos e suas mulheres montarem nos camelos.
reuniu todos os bens e partiu com os rebanhos que conquistara na Mesopotâmia. Enquanto Labão estava fora para tosquear suas ovelhas, Raquel roubou as imagens dos deuses de seu pai. Sem avisar, Jacó enganou Labão, o arameu, e fugiu com tudo o que tinha. Atravessou o Eufrates e seguiu rumo aos montes de Gileade. 3 dias depois, Labão soube da fuga. Reuniu seus parentes e perseguiu Jacó. Ao 7º dia, alcançou-o nos montes de Gileade. De noite, Deus apareceu a Labão em sonho e disse: Cuidado, não fale com Jacó nem para o bem, nem para o mal. Labão acampou diante de Jacó e disse: Por que me enganou, levando minhas filhas como prisioneiras? Por que fugiu em segredo? Eu teria feito uma despedida com cânticos, pandeiros e liras. Você nem me deixou beijar meus netos e minhas filhas. Foi insensato. Eu poderia fazer mal a você, mas o Deus de seu pai me disse ontem: Cuidado com Jacó. Entendo que você quer voltar por saudade, mas por que roubou meus deuses? Jacó respondeu: Fugi porque tive medo de que você me tirasse suas filhas à força. Quanto aos deuses, com quem forem achados, essa pessoa morrerá. Procure diante de nossos parentes. Se encontrar algo seu, leve. Jacó não sabia que Raquel havia roubado as imagens. Labão entrou na tenda de Jacó, depois na de Leia e nas das servas, e nada encontrou. Entrou na tenda de Raquel. Ela havia posto as imagens na sela do camelo e estava sentada sobre elas. Disse ao pai: Não se ire, meu pai, por eu não me levantar. Estou no período das mulheres. Labão procurou e não encontrou as imagens. Então Jacó se irou e disse: Qual é o meu crime? O que eu fiz para me perseguir? Você revirou tudo. Encontrou algo seu? Coloque aqui diante de nossos parentes para que julguem entre nós. 20 anos estive com você. Suas ovelhas e cabras não abortaram. Não comi carneiros do seu rebanho. O que as feras matavam, eu ressarcia. Se algo era roubado de dia ou de noite, você exigia de mim. De dia o calor me consumia, de noite o frio, e o sono fugia dos meus olhos. 14 anos trabalhei por suas 2 filhas, 6 pelos rebanhos, e você mudou meu salário muitas vezes. Mas Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Ele dizia: Minhas são as filhas, meus os filhos, meu é o rebanho, tudo o que vejo é meu, mas nada posso fazer contra minhas filhas, e os filhos que elas tiveram. Façamos um acordo, eu e você, que sirva de testemunho entre nós. Jacó tomou uma pedra e a pôs de pé como pilar. Disse aos parentes que ajuntassem pedras, e fizeram um monte, junto ao qual comeram. Labão chamou aquele lugar Jegar-Saduta. Jacó chamou Galeide. Labão disse: Este monte será testemunha entre nós. Por isso se chamou Galeide. Também foi chamado Mispá, pois Labão disse: Que o Senhor nos vigie quando estivermos separados. Se você maltratar minhas filhas ou tomar outras mulheres além delas, lembre-se, Deus é testemunha. Eis o monte e o pilar que coloquei entre nós. Eu não passarei deste monte para lhe fazer mal, nem você passará dele para me atacar. O Deus de Abraão e o Deus de Naor julguem entre nós. Então Jacó jurou pelo temor de Isaque, seu pai. Ofereceu um sacrifício na montanha e convidou os parentes para uma refeição. Passaram uma noite ali. De manhã cedo, Labão beijou as filhas e os netos, abençoou-os e voltou para sua terra. Vou explicar melhor o que isso significa. A pilha de pedras em Gileade não era apenas um limite, era um lembrete de que Deus vigia pactos e corações. Quando a justiça humana falha, o Senhor se torna a testemunha e o juiz. Agora, voltando à história, assim, com Deus por testemunha, terminou a longa tensão entre Jacó e Labão, e o caminho de Jacó se abriu de novo rumo à terra da promessa. E assim, chegamos ao fim da leitura e explicação de mais um capítulo da Bíblia. Cada história, cada promessa e cada prova revelam um pouco mais do coração de Deus. Um Deus que continua falando,
guiando e cumprindo o que prometeu. Se esta narração te ajudou a compreender melhor a palavra de Deus, inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos. Deixe o seu gostei e compartilhe este vídeo com amigos e familiares. O seu apoio é essencial para que mais pessoas conheçam e entendam as Escrituras. E me diga aqui nos comentários, qual personagem da Bíblia você gostaria de conhecer melhor? Vou ler com atenção e farei questão de responder, porque cada história da Bíblia carrega uma lição eterna. E talvez a próxima seja exatamente aquela que o seu coração precisa ouvir. Que a paz, a sabedoria e a presença de Deus estejam com você.